Ondas transportam energia, às vezes até muita energia. Os efeitos podem ser devastadores, como é o caso dos tsunamis e terremotos, mas, por outro lado, essa energia pode ser bem útil, como no caso dos tratamentos médicos com laser e radiação infravermelha, por exemplo, ou na produção de energia renovável a partir das ondas do mar. Vamos analisar agora como é esse transporte de energia em uma onda transversal. Então vamos considerar o caso de uma onda numa corda. Cada elemento de massa dessa corda, ou seja, cada pedaço pequenininho dessa corda, ele realiza um movimento para cima e para baixo à medida que os picos da onda vão passando. E uma vez que tem velocidade, existe energia cinética envolvida. Por outro lado, o comprimento da corda, como ela precisa se ajustar ao formato da onda, esse comprimento é maior do que seria se não tivesse nenhuma onda passando por essa corda. Ou seja, ela está esticada. Toda vez que eu tenho um material elástico esticando, significa que também existe uma energia potencial envolvida. Então, a gente pode olhar na figura que, dependendo em que posição da onda o nosso elemento de massa está, ele pode estar mais ou menos esticado. Assim, um pedaço que está nos extremos da onda, né? Pode ser num pico ou num vale, ele tem pouca diferença de comprimento para o seu tamanho original. Aqui a gente está então usando dx para esse pequeno comprimento. Por outro lado, aqueles elementos que estão próximos aos pontos onde o deslocamento da posição de equilíbrio é nulo, ou seja, y é zero, nessas regiões, o tamanho desse pequeno pedaço da corda é o máximo possível. Então, próximo de y igual a zero, a gente vai ter um máximo de energia potencial e perto dos picos e dos vales a gente vai ter um mínimo de energia potencial. Mas notem que nos picos e nos vales, como cada elemento de massa também realiza um movimento harmônico simples para cima e para baixo, esses são os pontos onde a velocidade muda de sinal, porque o elemento de massa sobe, atinge um valor máximo no pico e depois começa a descer. Então, perto desses extremos, a velocidade é zero. Ou seja, eu tenho um mínimo de energia cinética. Quando esse elemento de massa passa pelo y igual a zero, é quando ele tem o valor máximo da velocidade e, portanto, o máximo da energia cinética, como num sistema massa-mola. Mas se vocês prestaram atenção, a gente disse que o ponto onde a energia cinética é máxima, que é perto do y igual a zero, corresponde também ao ponto onde a energia potencial também é máxima. E quando a energia cinética é mínima, por exemplo, no pico, a energia potencial também é mínima. Isso é o contrário do que acontece num sistema massa-mola, que quando a mola está esticada ao máximo, a energia potencial é a maior possível e a energia cinética é a menor possível. Então existem importantes diferenças entre o que acontece num oscilador harmônico simples, como é o caso de um sistema massa-mola, e do que acontece com a energia num sistema distribuído, como é uma onda. Então, imaginem uma onda numa corda finita, sem dissipação, ou seja, a energia não é mais introduzida no sistema, mas também não é perdida. Então, nesse caso, a gente esperaria que houvesse conservação de energia. Mas a energia que tem que ser conservada é a energia que está distribuída por toda a corda, não em cada pedacinho. Ou seja, ao contrário de um sistema massa-mola, onde eu tenho energias concentradas em duas partes do sistema, que é a massa e a mola, aqui essa energia pode se distribuir espacialmente por todos os elementos de massa que não são isolados. Eles são interagentes, eles realizam forças uns nos outros. Além disso, se esse meu sistema for aberto, se eu tiver um mecanismo que faz uma das extremidades da onda oscilar, eu estou constantemente injetando energia no sistema, a qual é transportada ao longo da corda. Então, nesse caso também, a energia não precisa se conservar, porque existe um fluxo externo que alimenta o sistema. Vamos analisar então separadamente essas duas contribuições para a energia total do sistema. Vamos começar pela energia cinética.
Então, como cada elemento de massa pode oscilar, ele tem uma velocidade transversal, ele oscila numa direção perpendicular à direção do movimento da onda. Se a posição de cada elemento de massa é dada pelo y0 seno de kx menos ômega-t, a velocidade é simplesmente a derivada em relação ao tempo da sua posição. Então, a velocidade transversal da onda vai ser dada por dy dt. A derivada do seno é cosseno e a derivada do argumento sai, então, menos ômega aqui para fora. Então, como a gente já tinha visto, a velocidade transversal desse elemento de corda também é uma função oscilatória. Agora que a gente já tem a velocidade, a energia cinética pode ser calculada simplesmente por 1/2 a massa desse elemento, que é dm, vezes essa velocidade que a gente acabou de calcular ao quadrado. A massa dm a gente pode escrever em termos da densidade linear, ou seja, quanta massa eu tenho ao longo do comprimento dessa corda. Então, essa densidade ela é definida como a massa dividido pelo comprimento, ou seja, dm, passando para o outro lado o comprimento, dm é μ vezes dx. E no lugar aqui da velocidade ao quadrado, a gente substitui o resultado aqui de cima. Como a energia da onda está espalhada por toda a corda, a gente pode calcular qual é a contribuição de uma região que mede um comprimento de onda nessa corda. Então, a gente integra dos dois lados. A integral em x vai de 0 a lambda e a integral do lado esquerdo aqui vai nos dar a energia cinética associada a essa região. Então, essa é uma integral simples, fica como exercício e dá simplesmente lambda sobre 2. Nosso resultado é que a energia cinética associada a uma região de tamanho lambda, um comprimento de onda, é 1/4 da densidade linear, o quadrado da frequência, o quadrado da amplitude e o comprimento de onda. Uma análise parecida pode ser feita para o cálculo da energia potencial desse elemento de massa, que, como a gente viu, pode estar mais ou menos esticado. A gente pode fazer uma analogia com o sistema massa-mola, onde a energia potencial é 1/2 de kx2. Esse k aqui não é o k que aparece na onda, mas é a constante da mola. Então, nesse caso, vocês já estudaram, a frequência de oscilação é dada pela raiz da constante da mola dividido pela massa. Então, como cada elemento de massa, cada segmento pequeno da corda, ele vai executar um movimento harmônico simples, a energia dele vai ser também 1/2, então o equivalente da constante, né, como se fosse uma constante efetiva aqui. Então, ao invés do K, a gente pode usar ômega² m, no caso dm, vezes o quadrado do deslocamento da posição de equilíbrio, que para a onda é y. Então aqui fica y0 seno ao quadrado de kx menos ômega-t, e no lugar da massa do segmento a gente usa, como fez para a energia cinética, μ vezes dx. Para poder comparar com o nosso cálculo para a energia cinética, a gente então calcula quanto vale a energia potencial que está distribuída ao longo de uma região que mede um comprimento de onda. Então, integrando dos dois lados essa equação, de novo, a integral que aparece aqui é bem simples e vale lambda sobre 2, e a gente vê que o valor da energia potencial associada a uma região de comprimento lambda é igual à energia cinética que está contida nessa mesma região, 1/4 de μ ômega² y0² lambda. Então, somando essas duas contribuições, a gente pode obter qual é a energia total acumulada nessa região, que é, então, 1/2 de μ ômega² y02 lambda. É interessante também calcular qual é a taxa com que a energia é transmitida pela onda, ou seja, qual é a potência transmitida. Para fazer isso, eu preciso saber quanto tempo leva para essa energia se propagar pela onda. Então, se a gente divide essa energia pelo período da onda, a gente obtém a potência. Então, aqui vai aparecer lambda dividido pelo período, que nos dá a velocidade da onda. Então, a gente vê que a potência depende das propriedades do meio, que aparecem aqui como a densidade linear e a velocidade da onda.
Mas depende também de duas propriedades da onda, que são a sua frequência e a sua amplitude. E a dependência dessas duas quantidades está associada com o quadrado da amplitude.